Vamos lá, Castan. Não, pra mim, assim, depois do que eles falaram, ficou fácil pra comentar, né? Foi só, é isso mesmo que aconteceu no jogo. Eu acho que o Dorival correu um grande risco de ter perdido a classificação com a troca do Caleri, porque ele levou o time do Corinthians para o campo cima, dele, e depois de tudo que ele fez no jogo, que ele jogou muito bem mesmo. E eu fico feliz pelo Dorival, porque o Dorival, o que ele passou no Flamengo, eu acho que ele tá colhendo o que ele merece. Porque o Dorival tem a carreira aqui no Brasil, um cara vitorioso no Brasil e não tão reconhecido como vem outro cara aí que vem e fica aí, é mais reconhecido que os nossos. Então, valorizando o Dorival também pelo trabalho que ele tem feito. E queria ressaltar também, como eu fui um zagueiro, a dupla de zaga do São Paulo, que eles jogaram muito bem. Para mim, o Beraldo é futuro de seleção brasileira. A Arboleda tá nesse nível? Canhoto que nem canhoto, você, né? eu gosto muito de ver ele jogar. Sempre quando tem um zagueiro canhoto, eu fico reparando, Frio, então né? acompanho ele. O Murilo é canhoto também, O Murilo né? também é canhoto. Então, o Beraldo e o Murilo ali são Mas dois o grandes Beraldo, zagueiros. você acha melhor que o Murilo? Então, o Beraldo é mais técnico que o Murilo. O Murilo tem um porte físico mais Eu acho o Murilo prestigiado. pesado. Mas o Murilo tá muito recente, senhor Mano. O Murilo lança, porque o Beraldo ele lança ainda. Não, Não, o Murilo o Murilo lança lança também. também. O Murilo lança. Murilo lança Só que o também. Murilo tem quantos jogos como profissional? Sim, começou agora Ele também. tem 15 jogos como Mas o Beraldo profissional. também não tem Nem muito isso. mais do que isso, não. Sim, Começou agora, né? E até né? falando sobre o Reimes, né? Eu joguei contra ele, um Brasil e Colômbia em 2012. Aquele jogo que o Neymar erra o pênalti em Nova Jersey, não sei se você não lembra, aquele escorrega, chuta a bola lá em Mas cima. era amistoso ou era algum amistoso, torneio? Era amistoso. Amistoso, Então, ali Brasil e que eu Colômbia. ali conheci ele. O time da Colômbia tinha ele, ou aquele Jackson Martinez no ataque, Falcão Garcia, Quadrado, era um baita time. E ali me impressionou muito, porque assim, eu vejo uma diferença dele, assim, que nem você falou do William e do Davi Luiz. Um defensor como o Davi Luiz, eu fui defensor, aí você precisa muito do físico para jogar. Porque você tem que correr atrás dos atacantes. O William, na carreira dele, é um cara técnico, mas ele sempre precisou do físico também, que foi a velocidade dele. O Reimes Rodrigues, eu acho que ele vai se dar bem aqui, porque ele é um cara muito técnico. Ele nunca foi rápido. Hoje ele também não é rápido, com certeza. Mas ele é muito técnico, ele bate bem na bola. Então, aqui no Brasil, como tem muito mais espaço para jogar, eu acredito que ele vai deitar aqui no Brasil. Eu acredito que ele vai jogar muito bem. E acredito, assim, ele é midiático, então por isso que a gente tem, quando fala dele, você vai falar de um cara que jogou no Real Madrid, no Bayern de Munique. Cara, eu joguei futebol, sei quanto é difícil chegar no Real Madrid, no Bayern de Munique. Então, alguma coisa ele tem. Eu acho que ele vai se dar bem aqui, pela qualidade dele, por tudo que... a Copa do Mundo foi em 2014 e tal. Mas, cara, você jogar no Bayern de Munique é uma coisa, você vir jogar aqui no Brasil é outra coisa. Então, eu acredito que ele recuperando a forma dele, né? Que o Perrone tava falando que ele tá cansadão. É claro que você tem que ter o mínimo da forma para jogar. Mas, nessa comparação com os outros dois, eu acredito que ele vai se dar bem, porque ele é um cara muito técnico. Já o Lucas ele é muito profissional, né, cara? Você vê, a carreira dele em toda diz por si só. Um cara que fica 10 anos na Europa, o cara é profissional. Então, jogando assim, na Premier League, né? Exatamente. Não é a mesma coisa que jogar na em França. 2 né? clubes só. Exatamente. Ele não fica em vários clubes, é em Exatamente. 2 Não, clubes. mas eu não... É PSG e Tottenham. E aí, quando começou o jogo, eu vi o espaço que tava dando pro Lucas ali. Eu falei, cara, vai dar ruim, porque a qualidade que ele tem, inteligência e... Mas ele também, pela inteligência dele, pela rapidez, né? Ele também procurava os espaços, ele encontrava, né? Exatamente. Ele também, com mérito pra ele também. Também. Porque parece que, do jeito que a gente tá falando, eu também tô falando, parece que cederam graciosamente. Até brinquei no começo do programa aqui, falando, estenderam um tapete pra ele. Não, mas ele se mexe bem. Aliás, eu queria falar uma coisa, não sei se vocês concordam comigo. Eu acho uma aberração na história do futebol o Lucas não ter disputado uma Copa do Mundo. Pô, ele é muito mais jogador do que esse Rafinha, que tá no Barcelona, e muito mais jogador do que o Tyson, que disputou. Esses dois disputaram a Copa do Mundo. Então, eu ia até citar isso aí Absurdo, também. esse cara não foi pra Copa do Mundo. Não, por que ele sumiu da seleção, o Lucas? Pra mim, o problema é que na Europa ele jogava em várias posições. Os técnicos colocavam eles em várias posições e ele não. Eu acho que os técnicos brasileiros não viam isso, não definiam a posição pro Lucas. Você pode ver que quando ele entrava nos jogos do Brasil, ele às vezes entrava como atacante, às vezes ele entrava mais Ele é muito bom recuado. jogador. Eu acho que faltou um pouco de padrão pra ele. Eu lembro que na Copa de 18, na época da convocação, se falou um pouco nele. Né? Mas meio como um azarão pra ser convocado. Eu não sei se você concorda com a gente, Castão. Ele não ter disputado uma Copa do Você Mundo. enfrentou o Lucas, Castan? Pô, várias vezes. Corinthians, não? Jogamos junto na seleção também, porque naquela de 14 a gente ia direto pra convocado também. Na época da Copa de 14. Isso.
E aí no final, depois Você que era o Mano escapou de um Menezes, BO, hein? Escapei. né? Escapou do BO, hein, Castan? Fiquei bolado quando Puta não que fui. pariu, hein, mano? E aí, porque na época que era o Thiago Silva, o Davi Luiz, tava indo eu e o Dedé na reserva. E quem é que acabou indo no top? Aí foi o Dante, porque o Dante ele estourou no Bayern, né? Ah, o Dante que jogou contra a Alemanha, que falaram, bota Também o é Dante, que ele canhoto. conhece. Também é Ele canhoto. conhece os alemães, Ele conhece muito bem os Até alemães. então, naquela né? época, não tinha zagueiro canhoto, assim. Não tinha. Quem jogava mais pela esquerda era o Miranda, mas aí o Mano Menezes já me conhecia, tava me levando pra jogar na esquerda. Aí chegou o Felipão. Aí o Felipão, ele assumiu em janeiro de 13. Isso. Isso. Aí ele me convocou, eu fui junto. Eu fui na primeira convocação do Felipão, tava, Brasil e Inglaterra. Aí, só que aí o Dante foi também. Aí eu falei, cara, tem um outro canhoto que apareceu, porque o Dante, ele jogava, não lembro, antes do Bayern de Munique, não lembro onde ele tava. Já, acho que é no Wolfsburg, não é? É, alguma coisa, isso. Aí ele foi pro Bayern de Munique, acho que naquela temporada ali, e ele começou a jogar. E na época o Bayern tava na Champions, a Roma não tava na Champions ainda. E aí eles foram campeões, se Isso não me faz engano. diferença, né? Faz diferença. E aí ele foi campeão, né? E aí o Felipão deu preferência pra ele e foi, ainda bem que deu preferência pra ele. Puta que pariu. Mas você merecia coisa melhor do que a Roma, viu? Ah, cara. Vamos chegar A lá. Roma é Ele legal, tava é legal, falando. a cidade, Ele tava- papá, mas ele como tava- time, né, meu? Ele tava falando aqui. Vamos chegar lá, mas termina aí sobre o Lucas, que é um cara que você conhece bem. fala do Por que Lucas. você acha que ele acabou sendo desviado da seleção? Cara, a seleção brasileira, assim, quando o Sormani dá alguns nomes, você fica pensando assim, fala, é loucura, né? Mas quando o cara não é titular, que nem você tá ali brigando por uma vaga dentro do plantel, porque tem 11 titulares ali, você já sabe quem são os titulares. Aí quando você tá brigando por uma vaga ali, talvez não é sempre os melhores que vão mesmo. Às vezes é o que o treinador confia mais para jogar numa posição, às vezes é o cara se dá melhor com o grupo, você entendeu? Não tô falando no caso que o Lucas se dava mal Tem com alguém, outra não. coisa também, o Lucas machucou muito. Exatamente, também. O Lucas machucou muito na Europa. Então, isso mas faz uma teve uma diferença muito sequência. grande. Mas de grupo ele é um cara Não, querido, de né? boa, tranquilo. O pessoal gosta, ele é um Tranquilo. cara que anima, Sim. né? Ele é gente boa, Não, né? O Lucas não tem o que falar Ah, dele. ele foi base do profissional. Corinthians, né, meu? Você se lembra dele lá na base do Corinthians? Não. Eu não fui da base, né? Eu fui sim, base sim. do Atlético Mineiro. Mas o Lucas, eu lembro quando era ele e o Casimiro. O Casimiro jogava lá na frente, quase, de meia. Era uma fumaça. Sabe quem que era o reserva do Casemiro nessa época, né? Quem que era? O Arão. No São Paulo? Sim. Mas o Arão foi pro Corinthians depois, não foi? Sim. Eu peguei o Arão no Corinthians. Agora eu vou mexer com o Perrone. Teve uma final de Copinha no Pacaembu. Meteram a mão no Santos. O Santos perdeu nos pênaltis pro São Paulo. O goleiro... Todo mundo mete a mão no Santos? Não. Você não lembra dessa copinha? O Richard, como é que era o goleiro? Richard, Richard, que foi pro Ceará depois. Ceará. O atacante do Santos, eu não lembro quem que era. Veio sozinho, driblou o Richard. Ele era o último cara. Ele faz a foto, dá a foto e não expulsa o cara. E vai pros pênaltis, o cara defende 2 penalidades. Sem contar que o São Paulo ia ficar com o jogador a menos. Sim. O meio campo do Santos era o Alan Santos, um outro cara que eu não sei quem que era, Alan Patrick e o Nicão. O Nicão que foi pro São Paulo. Nicão. E o Nicão. E o São Paulo Aran jogava... O Aran tava no São Paulo. O Casemiro acho que sai, alguém sai no segundo tempo e entra o Arão. Caramba. Jogava o Lucas jogava, era Casemiro, o Lucas, quem mais que jogava? O Richard era o goleiro, Que era Marcelinho, né? que era Lucas Marcelinho. Aí ele pede pra mudar pra Moura e tal, porque ele veio do Corinthians lá e era Marcelinho, todo mundo achava ele parecido. Que legal. Mas o Arão era o reserva E do até essa Casemiro. história do Lucas mudar o nome, muita gente na época achava que a diretoria tinha obrigado ele a mudar de Partiu nome. dele, né? Não, partiu do Lucas mesmo. Partiu dele. Ah. Puta, não, eu lembro, na época que ele tava no São Paulo ainda, ele fez uma festa de aniversário no final do ano dele, num Playball da vida, em um desses lugares, e ele me chamou pra jogar. E aí eu fui lá brincar. Meu, eu lembro, isso faz 10 anos no mínimo, mas... Cara, eu dei uma trombada nesse cara. Esse cara é uma parede, cara. Parede, dói de você bater num cara. Lógico que eu não sou jogador profissional, mas assim, aí você vê que ele ainda é muito, fisicamente, ele tava melhor que todos os jogadores do Corinthians ontem. Né? Agora, o que o Tava em Perrone... outra rotação, Lucas. Mas muito, cara, demais. Outra rotação. E eu acho que foi ele que impulsionou o São Paulo também. Demais.